Bom, dando prosseguimento aqui ao nosso curso de Introdução à Ciência da Religião, deixa eu fazer um balanço, do que a gente viu até agora. Eu comecei o curso avisando que eu ia tomar a fenomenologia como um recurso didático para poder explicar aos alunos, a evolução da ciência da religião no século XX. Certo? Estou fazendo isso lá na UERN e abrindo aqui alguns vídeos no YouTube aqui para ficarem abertos aí. Quem tiver interesse vai conseguir aprender sobre ciência da religião aqui a partir desses vídeos, embora nem sempre eu estou conseguindo dar a profundidade que eu gostaria, nesse tempo curto aí de vídeo pequeno, nem sempre dá para ir muito profundo. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou pincelando pontos principais dos autores para poder amarrar a história. Então nunca é uma introdução geral àquele autor. É mais para entender aquele autor dentro de um debate. Então o que acontece? No início do século XX, é um segundo momento da ciência da religião. Até falei com vocês num vídeo lá no início, que era a minha diferença em relação ao Frederico Pipper, que é o professor lá da Federal de Juiz de Fora. Ele bota o primeiro período da ciência da religião como um período longo aí, que vai de 1870, a primeira aula ali do Max Miller, até 1940. Eu faço uma divisão nisso. Eu vou até eu deixo o século XIX no início, foi o que eu trabalhei no módulo 1 desse curso, e aí deixo para trabalhar o módulo 2 depois, porque eu pego a ascensão da fenomenologia, ou pelo menos dessa fenomenologia essencialista, como um certo momento da ciência da religião. Existiu um momento na ciência da religião em que a fenomenologia ganhou uma espécie de hegemonia ali no início do século. Estava todo mundo naquele fetiche de encontrar o elemento comum das religiões. Isso vai sendo desenvolvido ali, é trabalhado no Söderblom, é trabalhado de uma outra pegada mais teológica no Otto, mas que vira uma hipótese muito interessante para ser trabalhada ali na fenomenologia, sobretudo na esteira do Vanderly, e acaba ganhando a Europa ali, como um todo, quase que se coloca quase como sinônimo de fenomenologia. Fazer fenomenologia é buscar a essência e a estrutura dos fenômenos religiosos. E isso vai até os anos 40. Chega nos anos 40, as pessoas começam a se incomodar com aquilo, e aí a gente vira a chave. A gente agora está caminhando para um terceiro momento da história da ciência da religião. Esse terceiro momento é aquele em que a fenomenologia já foi duramente criticada e agora a gente vai tentar saber o que fazer com ela, Basicamente. Então eu comecei ele com esse embate severo aí que aconteceu entre fenomenologia e história, ou entre um certo tipo de fenomenologia, que é o essencialista, e um certo tipo de história, que é o historicismo. Existem dois pensadores que tentaram conciliar isso. Eu apresentei aqui para vocês como o Pettazzoni, que pende mais para o lado da história, e o Eliade, que pende mais para o lado da fenomenologia. Mas nem o Pettazzoni nem o Eliade querem deixar de fazer uma ciência especializada em religiões. Embora eles estejam usando o termo história das religiões para isso. O Pettazzoni até nem usa tanto. O Eliade já usa, porque ele está falando com franceses, por exemplo, lá no Tratado de História das Religiões, e lá na França tem uma controvérsia severa lá das ciências religiosas, por assim dizer, desde Eugène Bourgeois e tal, o Reville também já tinha uma controvérsia lá. Então ele acaba optando por chamar isso de história, mas como eu falei no último vídeo, a história do Eliade aqui não é a história de historiador, certo? Ele mesmo fala, a gente tem que fazer uma coisa mais ousada do que os historiadores fazem. E isso significa fazer teorias de largo alcance, teorias mais gerais da religião. Então, num certo sentido, ele tenta recuperar um respeito à história. Aliás, esse respeito só aumenta ao longo da sua carreira. Eliade é muito mais historiador do que, às vezes, as pessoas que querem acusá-lo aí de ser essencialista falam, O Eliade ele tem trabalhos muito bons assim sobre religiões em particular, que ele vai trabalhando. A maior parte do trabalho dele é como historiador. Agora, ele não deixa de colocar na jogada teorias de largo alcance. Teorias de largo alcance que não alcançam todas as religiões, não serve para explicar tudo em matéria de religião, mas serve para explicar uma boa quantidade de fenômenos religiosos.
Se você entender isso, você entende o Eliade. Né? E do mesmo lado, tem o Petazzoni que ele quer recuperar que fenômenos são sempre genômenos. Então eles têm uma história, um procedimento, uma forma de acontecer, né? Uma gênese, né? Ou seja, um antes e um depois. Né? Então que você tem que respeitar na história. E a comparação, na linha do Petazzoni, tem que ser sempre para buscar o que as religiões têm de diferente, não em comum. Nesse sentido até parece o Christensen, né? Mas o Petazzoni ainda quer um valor mais elevado aí à história, né, do que queria o Christensen, né? Por isso aí, de certa maneira, ele está pendendo mais para o lado da história. Mas tanto o Petazzoni a seu modo, quanto o Eliade a seu modo, não querem perder por completo o ímpeto que a gente está chamando aqui de fenomenologia, né? Eles querem manter algum nível de teorização mais geral em vista, né? Ainda que se faça isso, tendo sempre o empírico com a maior clivagem. Em outros termos, assim, em grosso modo, eles querem praticar uma história que tenha um mínimo de fenomenologia, para não perder de vista teorias mais gerais, ou talvez uma fenomenologia com o máximo de história possível, né? Uma história com o mínimo de fenomenologia possível, né? E uma fenomenologia com o máximo de história possível, né? Basicamente, a gente pode se alinhar aí, embora cada um aí vai acabar pendendo mais para um lado do que para o outro, em diferentes momentos da sua carreira, né? Mas se você pega a carreira em geral, né, eles evoluem, né, o pensamento não fica fixo, né? E esse, gente, é um padrão que eu gostaria que vocês adotassem para ler qualquer autor na área de ciências humanas. Nunca peguem um autor e saem criticando ele, assim, sem perder de vista a evolução e os diferentes trabalhos que esse autor fez. Tá bom? Sempre pega ele, compara ele com ele mesmo ao longo da história, entenda o pensamento dele, aí depois você vai pegar e vai contrastar com o outro. Eu estou aplicando para os autores aquilo que o Petazzoni queria aplicar às religiões. Né? Basicamente, é um respeito à história do autor. Para não cair numa certas coisas que são meio esquisitas, né? Igual aqui o Compêndio de Ciência da Religião, eu falei num outro vídeo aí, né? O Nicolas Gasbarro, assim, ele meio que força a barra ali, né? Aliás, eu não sei nem o que ele está fazendo ali naquele compêndio, porque é uma coisa esquisitíssima que acontece no compêndio de ciência da religião. Na hora de fazer antropologia da religião, chama alguém que trabalha com antropologia da religião, que é o Silas Guerreiro. Na hora que vai fazer o capítulo sobre sociologia da religião, chama um dos principais sociólogos no Brasil, que é o Ricardo Mariano. Mas na hora que vai falar da fenomenologia da religião, não chama um fenomenólogo. Chama alguém que é inimigo da fenomenologia. Aí fica difícil, né? Aí não vale, né, colega? Me ajuda aí, né? Gosto muito das coisas que o Frank faz, mas essa escolha do Nicolas Gasbarro para escrever um capítulo de fenomenologia, aí fica parecendo que a fenomenologia é só aquilo que o Nicolas coloca ali, entendeu? Não teve nenhum antes e não tem um depois. Aí fica uma fenomenologia sem história, sacou? Sem a história da própria fenomenologia. Aí não vale, né? Colega, teve uma fenomenologia que veio depois. Por que não falou do Nina Smart? Por que não falou do Kempfer Smith? Né? Não vale. O capítulo da sociologia da religião do Mariano é muito mais respeitosa a sociologia. Ele vai falar, ó, as teorias do Marx, do Weber e do Durkheim não servem para explicar o mundo moderno da maneira como elas foram colocadas. Elas precisam de mediações. E aí ele vai trazer os fenomenólogos os sociólogos mais recentes. Por que o Nicola não fez a mesma coisa com os fenomenólogos? Né? Não, isolou lá em abstrato lá e aí desce o sarrafo, né? Mas, porra! Né? Perdão aí pelo palavrão, mas tem coisa que estressa. Entendemos isso, a gente começou a entrar nessa terceira fase da ciência da religião, que é a fase que tentou superar esse entrave, tá bom? Num primeiro momento, tanto Petazzoni quanto Eliade, eles não refraseiam. Eles estão ali trabalhando com essas categorias, mas elas ficam cada vez mais confusas. Por quê? Por causa daquilo que eu falei. A história que se faz na ciência da religião não é a história dos historiadores. E a fenomenologia, quando você fala dentro dos estudos de religião, ela não é a mesma coisa da fenomenologia lá do Russell, né? E aí fica meio confuso assim. Aí, lá pelas tantas, vai evoluindo, o pessoal tenta recuperar uma ideia que foi lançada lá nos anos 20, mas que era pouco praticada, para poder ajustar os termos desse debate. Essa ideia vem de um camarada chamado, né,
Joaquim Var. Né? No alemão ficaria Joachim, né? Joachim Var, né? Alguma coisa assim. Eu vou abrasileirar para ficar mais fácil dos meus alunos se simpatizarem com esse autor, né? Que é o Joaquim Var. Ele é um alemão, né? Descendentes de judeus, né? Embora convertidos, eram judeus, né? Convertidos ao luteranismo. E aí, por conta disso, um antissemitismo se espalha na Europa, ele tem que sair fugido para os Estados Unidos, né? E lá ele vai se fixar em Chicago, que é essa escola que acolhe um monte de gente, né? Quase realizando aí, né, a teoria do filósofo lá, John Dewey, né? Que falava que o americano mesmo é o hífen, né? Né? Se você quiser entender a América é o hífen, né? Porque a América é o ítalo-americano, o germano-americano, o nipo-americano, né? Então, de certa maneira, a escola de Chicago, né? A escola de Chicago que se dedicou ao estudo da religião, ela é basicamente um encontro de vários migrantes, né? Tem o Joaquim Var, que é um alemão, tem um japonês, assim, que é muito bom também, né? Embora não tenhamos nada dele em português, que é o Joseph Kitagawa. E vai ter o Eliade aí, que é um romeno, né? Também, de certa maneira, perseguido aí por um regime diferente, que é o comunismo lá da Romênia. Ele foge também, sai meio fugido ali para os Estados Unidos, que é essa pátria acolhedora e que se realiza no hífen, né? E é no hífen também que se realiza a escola de divindade lá de Chicago, né? O Joaquim é quem funda essa escola lá. E quem depois acolhe o Messias Eliade. Tá bom? O Eliade faz o seu nome lá em Chicago, mas já era muito conhecido, né? Mas aí sim ele vai se tornar um scholar, né? Um especialista em religiões lá profissional, né? Lá em Chicago, né? Basicamente aí acompanhando seu amigo aí alemão, que é o Joaquim Var. Por que o Joaquim Var é importante em uma série de coisas, né? A mais importante delas não é o livro que foi traduzido no Brasil, né? Que é o Sociologia da Religião lá. Daqui a pouco eu explico, te dou uma chave aqui de leitura para aquele livro. Mas as outras coisas que geralmente não estão traduzidas são muito mais importantes, né? E uma delas não estava traduzida, foi traduzida agora recentemente, que é a ideia de que a ciência da religião tem ramos. 2 ramos. E só 2 ramos. Esse só é importante. E aí quem traduziu isso foi o Fábio, né? Que é um cara, trabalha na PUC São Paulo lá, tá trabalhando lá agora no pós-doutorado dele. Ele traduziu aí os ramos da ciência da religião do Joaquim Var. Qual que é a ideia? Ele pegou esse embate aqui, enquanto ele ainda estava se forjando, ali nos anos 20. Então ele, menos influenciado por isso aqui, ele deu o nome diferente para essas coisas. A fenomenologia ele chamou de estudo sistemático e a história ele chamava de estudo empírico. E os americanos, depois da morte do Joaquim Var, descobriram esse texto, lá dos anos 20, que foi um texto que o Joaquim escreveu para poder entrar, se tornar um especialista lá numa das universidades lá da Alemanha, né, trabalhar lá. Antes dele ter que sair fugido da Alemanha, ele defendeu essa tese lá para poder conseguir virar professor universitário. Essa ideia foi ótima, sim, para ajudar a organizar a área depois, principalmente pós-embate. Porque ela foi produzida num momento em que essas coisas não tinham esses nomes, né? E aí, os americanos julgaram extremamente importante essa ideia que estava no original alemão e traduziram, né? A introdução à Religionswissenschaft, né? Que era o texto lá em alemão, foi traduzido como introdução à History of Religion, né? Que é a história da religião, né? Ou a história das religiões, né? Que era o termo usado nos Estados Unidos. Lembrando sempre, gente, que isso é ciência da religião. É só termo diferente para a mesma coisa, né? O que acontece? Ao transformar fenomenologia em história em estudo sistemático e empírico, o Joaquim Var forneceu também uma ferramenta que dava para trocar o X pelo E. Não pensando em coisas opostas, mas em coisas que poderiam trabalhar em cima da mesma mesa, desde que a gente respeitasse a sua diferença. É importante respeitar a diferença. É claro que quem trabalha de um jeito precisa se orientar por quem trabalha de outro. Vice-versa, né? Mas a diferenciação é extremamente didática. E esse artigo que o Fábio traduziu
é o que vai realizar isso. É o terceiro capítulo do livro, né, de Introdução à Ciência da Religião, lá, né, aportuguesando aqui. Então o Joaquim Var, o que ele vai tratar? Que no estudo empírico, você procura ser mais respeitoso com a questão do contexto ali da religião no momento em que ela se realiza. Você estuda a religião em seus próprios termos e vai pesquisando aquela religião. É uma religião. Se é que se pode aplicar o termo religião a ela, né? Que aí é uma crítica historicista que você pode até acoplar a isso para poder entender o que seria um estudo empírico. Esse estudo empírico, ele precisa observar aquela religião, aquele momento em que ela acontece. Mas ele precisa evoluir para um estudo sistemático, que vai se orientar principalmente por classificação, por agrupamento didático daquilo que acontece nas religiões. Esse estudo sistemático é aquele que vai aventar teorias mais gerais da religião. Aquilo que o Eliade queria, né? As teorias de maior alcance. Né? O estudo sistemático é aquele que vai fazer teorias de maior alcance. Mas ele só vai ser útil, só vai ser de fato científico se ele souber respeitar o máximo possível o estudo empírico. E ao refrasear dessa maneira, você consegue começar a desambiguizar os termos, parar de usar fenomenologia para se referir ao estudo sistemático e parar de usar história para se referir ao estudo empírico. Essa é uma chave que pode nos ajudar a entender muita coisa que acontece na ciência da religião depois desse momento. Esse segundo momento da ciência da religião, né, nos termos ali do Frederico Pipper, né, aqui para mim já é o terceiro momento, é o que se dissolve, né, de certa maneira, a contradição entre fenomenologia e história, é o momento em que a ciência da religião, de fato, vai recuperar aquilo que os fundadores lá atrás queriam, que era uma ciência que trabalhasse com uma dupla vertente, né? Ela, ao mesmo tempo que pesquisa cada religião em cada momento, em suas diferentes dimensões, ela procura também aventar teorias mais gerais, que sirvam para falar de religião em geral. O máximo possível que a gente conseguir forçar, mantendo um certo respeito à empiria. Então, o estudo empírico das religiões seria realizado na ciência empírica da religião. E o estudo sistemático da religião seria realizado em uma ciência que pretende classificar e comparar religiões. Certo? Então, de agora para frente, eu não vou usar mais o termo fenomenologia quando eu quiser me referir ao estudo sistemático das religiões. Eu vou usar o termo do Joaquim Var para ajudar a gente a desambiguizar isso. E também vou usar o termo estudo empírico para desambiguizar também a questão de a história que é feita pelos historiadores e a história que é feita na ciência da religião. Certo? Mas o Joaquim Var não só propôs isso. Ele também propôs que a gente sempre tivesse, e aí é o princípio do Chantepie de Lassusset, né? É um olho no peixe e outro no gato, né? Tem que ter um olho naquilo que é específico da religião, que às vezes é trabalhado ali observando o que os religiosos pensam de si mesmos, ou então isolando, né, num tipo ideal ali que é o homo religiosos, como faz o Eliade, né? Você pode trabalhar isso para isolar aqui um certo estudo empírico e sistemático. Só que, seja no estudo empírico, seja no estudo sistemático, você sempre vai ter que levar em consideração o que acontece em volta da religião. Você vai primeiro na religião. Como cientista da religião, te interessa primeiramente a escala religiosa. Você de fato vai trabalhar a religião primeiro. Só que, para entender determinadas coisas da religião, só dá para fazer olhando o contexto em volta. E é aqui, ó, nessa chave que você tem que ler o estudo dele, que foi traduzido aqui no Brasil. O Joaquim Var vai ter um livro chamado Sociologia da Religião, que ele não é a sociologia praticada por sociólogos. Você não pode ler aquilo como sociologia de sociólogo. Mas também não pode ler aquilo, como muita gente acusa, né, como fenomenologia, porque já é um outro exercício, é um exercício completamente diferente. Ele está defendendo que, artificialmente, você pode separar a autonomia da religião para entender algumas tendências gerais na religião. E para entender isso, na relação com a sociedade, aí não tem jeito, meu cara. Você tem que ir lá na sociologia da religião e conversar com ela. Na hora que você vai fazer o estudo das religiões, dentro da ciência da religião, é isso aqui que você está trabalhando. Estudo empírico e sistemático. Agora, você quer trabalhar a relação com raça,
Você quer trabalhar a relação com arte, a relação com cultura, a relação com direito, aí você sempre vai precisar de disciplinas auxiliares para entender o que está acontecendo em volta da religião. Você vai precisar da psicologia, você vai precisar da ajuda da história, você vai precisar da ajuda da sociologia. E esse estudo da sociologia da religião do Joaquim Var é um estudo que aparece aqui, ó. Ele é uma tentativa de, conversando com Weber, conversando com Durkheim, conversando com Marx, né, produzir uma ciência da religião que seja atenta ao condicionamento social das coisas. Né, um exercício mais propriamente sociológico ali, não é o que o Joaquim Var faz. Porque a lógica principal que ele está procurando não é a lógica da sociedade, né, não é sociológica. É uma lógica da religião, é religiológica, é um texto religiológico, não sociológico, o texto Sociologia da Religião, tá bom? Acho que eu te dei aqui duas chaves de leitura, né? Uma para entender a contribuição do Joaquim Var aqui dentro e outra chave de leitura para você entender o próprio texto do Joaquim Var que chama Sociologia da Religião, tá bom? A gente pode conversar mais sobre isso em outros vídeos, mas eu acho que por aqui tá bom, né? Tá de bom tamanho. Sempre, né, os avisos de final de missa, né, que eu sempre faço aqui no final do vídeo, né, terminou o culto, aí tem o momento dos avisos, né, então, por favor, curte o vídeo, né, compartilha, né, vai lá, avança aí com a gente para tornar a ciência da religião mais conhecida nesse país e pra gente botar um pouco de ordem, né, de organização aí nos estudos científicos, tá bom? A gente segue aí conversando. Esses desenvolvimentos vão ser absorvidos em outros lugares do mundo, né, a gente vai agora conversar para um outro momento da ciência da religião. Atravessou esse momento aqui, que é o em que se realiza ali a contradição entre fenomenologia e história, nessa visão, né, do estudo sistemático e do estudo empírico. Agora a gente vai avançar para uma outra coisa, tá? Um outro momento, que é o pós-embate fenomenologia e história. Tá bom? Aí a gente vai para um outro momento da ciência da religião aí, e aí a gente vai conversar sobre muita coisa, sobre o que o feminismo, né, causou na ciência da religião, o que a materialidade está causando na ciência da religião. Então, se você quer acompanhar isso, né, se inscreve aí no canal que a gente vai seguir conversando sobre outras formas de fazer ciência da religião. Tá bom? Até mais!